E hoje o programa Mercado da Arte recebe a artista e pesquisadora Liz Vedra, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho que ela está fazendo agora, a escuta sensível das plantas, é isso mesmo? Conta pra gente aí sobre essa ligação com as plantas e esse trabalho. O que é que você está fazendo nesse momento? Assim, é uma exposição? Isso, é uma exposição de artes visuais no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. É uma exposição que passou por uma seleção que faz parte da convocatória do Senocupa 2023-2024, que é uma parceria da Secretaria de Cultura do Ceará com o Dragão do Mar. Legal. E a exposição está aberta desde março para visitação e é uma exposição que traz um conglomerado de trabalhos nos últimos anos, né, que eu venho produzindo e desenvolvendo. E aí eles perpassam essa poética que é uma aproximação com as plantas para pensar a natureza em relação com a minha própria corporeidade, nesse caso travesti. Porque no momento de mais assim apuros que eu comecei a fazer a minha transição de gênero, eu vi nas plantas uma possibilidade de acolhimento e de cuidado comigo mesma, né? Diante daquela, enfim, daquela situação complicada que é a gente passar por esse período de transição de gênero e não ser bem aceita na rua, nos lugares onde a gente caminha, enfim. Então, eu passei a produzir, né, tanto no âmbito profissional de circulação artística pela cidade de Fortaleza, enfim, Maracanaú, como também academicamente, né, porque como eu faço, na época eu fazia o bacharelado em dança, da UFC, e agora atualmente eu estou no mestrado em artes, né, então eu desenvolvo essas pesquisas e elas refletem na minha produção profissional que vai para a cidade, né, então essa produção ela fica entre circulação e acadêmico, né? Que aí vem os textos, artigos, esse tipo de coisa. Então é uma busca, primeiro uma pesquisa transformada em arte e a sua forma de expressão, né? Como foi essa ligação? Você falou que teve a ligação com a sua transição, as plantas. Como foi essa percepção e como é essa sua ligação com a natureza, com a sustentabilidade, com as plantas? Na verdade, a minha família, né? As nossas famílias no Ceará, no Nordeste, têm uma relação, né? A cultura no nosso território é muito forte no sentido de ter uma relação forte com a natureza. E a gente pode dar vários exemplos como os chás, né? Cidreira, boldo, capim-santo. Então, são várias as ervas que os nossos familiares, e nesse caso a minha mãe, a minha avó e minhas tias, sempre trataram, né, tiveram dessa prática, esse cuidado com as ervas, para tratar, enfim, desde dor de barriga, dor de cabeça, viroses. Então, a gente percebe que essa relação ela vem passando de mãe para filha, né, e assim por gerações. Quando eu não tinha muito essa relação com as plantas, porém, quando eu passei a iniciar meu processo de transição de gênero, eu estava participando de grupos de pesquisa, né, PIBIC, são grupos de iniciação à pesquisa científica, na graduação em dança. E aí, esses grupos de pesquisa, eles tinham o objetivo de pesquisar o corpo na dança a partir desse contato com a natureza. Então, a gente fazia excursões para lugares, né, não tão, enfim, interditados pela mão humana, como, por exemplo, o Mangue da Sabiaguaba. E foi lá que eu comecei a ter esse contato maior. Então, foi justamente nesse momento onde essas duas coisas se hibridizaram, né? Se juntaram aí. E eu passei a produzir sempre pensando nessa estratégia de acolhimento, estratégia de sobrevivência diante daquela violência que eu passei a sofrer, né? Porque uma corporeidade dissidente, né? Uma corporeidade que desobedece às normas, à normativa do que é certo e errado, do que é homem e do que é mulher, passa a ser uma corporeidade não aceita, excluída do espaço social, do espaço público, né? Então, a partir dali, daquele sofrimento pessoal, eu passei a pesquisar dentro dessa perspectiva para procurar essas estratégias, né? Desenvolver essas estratégias de continuidade de vida para mim. E, diante disso, também compartilhar com a cidade, compartilhar com as outras travestis, pessoas trans que eu conhecia e com o público em geral, né? Porque a partir do momento em que eu passo a circular com esses trabalhos, o público também é um público trans, né? Não só minhas amigas pessoais, mas todos aqueles que se interessam pelo tema.
Muito legal, tem uma importância muito gigantesca, né? Você consegue perceber e visualiza que o teu trabalho teve também, né, um acolhimento para essas pessoas que te assistiram durante esse período, né, durante esse período que a exposição esteve no ar, né, se encerrando agora. Você fez isso se sentindo acolhida pelas plantas, pela natureza, mas acabou também acolhendo muitas pessoas, né, como você se sentia. O seu trabalho acabou sendo um trabalho que acolheu outras pessoas também. Você sente que isso aconteceu durante esse período? Sim, isso é muito forte, assim, e é muito revolucionário, é muito transformador ver que uma pessoa trans acolhe outras pessoas, né? E proporciona espaços de cuidado e de acolhimento também para outras pessoas, sejam elas cis ou trans, né? Mas sobretudo para o público trans, porque a nossa imagem, né, a nossa imagem na sociedade, ela é comumente e reiteradamente associada aos programas policiais, né, aqueles casos de violência na rua, casos de prostituição, violência quando as travestis, as pessoas trans estão trabalhando com a prostituição porque não tiveram acolhimento em casa. A imagem para a sociedade que fica é essa, né? Na sua grande maioria. E a nossa imagem nunca é pouco associada a algo como esse tema, que é de cuidado, que é uma relação com as plantas, uma relação ancestral. E foi isso que se refletiu durante esses meses, né? Eu participei de algumas rodas de conversa na exposição, a gente fez visitas guiadas, né? Durante esse período. E as pessoas que chegavam para mim, elas chegavam chorando, chegavam emocionadas, porque ali acessou algum lugar nelas de acolhimento e de memória, né? Sobretudo uma memória que foi perdida, de cuidado. E várias vezes assim aconteceu de eu encontrar pessoas que estão visitando a exposição e me darem um retorno muito, muito profundo, sincero e verdadeiro, que, enfim, tocou elas em algum lugar que era importante, que é importante para mim também, que foi importante para elas também. Importantíssimo, e esse trabalho também gera outro trabalho, né, que é um espetáculo, que é uma performance, e a gente vai ver agora um teaser, um pouquinho desse trabalho que a Liz traz pra gente. E essa foi uma prévia da performance da Liz, que está estreando agora, né? Tá começando, a gente está encerrando esse período que passou de exposição. E aí eu quero saber como foi que um trabalho virou o outro, né? Como que uma exposição se tornou, se um veio primeiro que o outro, como foi esse processo? Na verdade, não tem essa divisão muito clara, né, de que a exposição veio antes e a performance depois, porque na medida em que a gente, artista, entra no processo de criação, essas imagens e esses gestos, eles surgem, né, e aí eu vindo da dança, né, eu tenho um olhar muito preciso e dedicado ao movimento, né, ao movimento humano, ao movimento do corpo. Então, esses gestos vão aparecendo ao longo desse processo de criação e esses gestos e vários outros vão compondo esses trabalhos. Então, esse trabalho de performance que eu vou estrear agora, ele tem coisas de antes do período que eu estava pensando a exposição e coisas mais recentes, né? Então, assim, é uma mistura de todas essas materialidades que num processo de criação vão surgindo pra gente. Então, o trabalho do artista, né? A gente vai lá fazer essa composição. Então, quando eu penso a composição, eu pensei com algumas imagens que surgiram durante o processo de criação da exposição, mas, sobretudo, também antes, né? E eu pensei essa performance para ser uma outra plataforma
de circulação da minha pesquisa, né, que é a pesquisa que tem a ver com a escuta sensível das plantas, essa relação mais aproximada e de cuidado, de autocuidado com as plantas e com a minha corporeidade. Existe a exposição e essa outra plataforma que é a performance, né? Que é quando eu vou para junto com o público tá ali nesse momento, né? Que muitas vezes eu também caracterizo esse momento como um momento ritualístico, Sim. né? Porque se a gente pensa num espaço em que as pessoas estão ali para prestigiar, para entrar em contato com o artista, entrar em contato com essas imagens e gestos que mobilizam a artista, é um momento ritualístico, né? Uhum. Tem ali uma movimentação organizada, né? Pensada para que esse momento seja realmente profundo, assim, tanto para mim quanto para as pessoas. E esse trabalho surge, né? Além disso, de uma vontade minha de compartilhar com as outras pessoas o que eu venho desenvolvendo. Então, todo esse conhecimento e essas práticas ancestrais, eles se fazem presentes ali naquele momento, né? Eu tenho alguns elementos em cena que eu utilizo, como, por exemplo, algumas panelas de barro, a própria erva cidreira, né, fresca, em que eu macero também. Então, todos esses gestos, essas práticas são essa tentativa de compartilhar com o público e também de fazer presente essas práticas que foram, digamos, esquecidas, né, deixadas de lado ao longo desse período. Como a gente pode ver numa prévia aí, realmente você traz bastante elementos naturais ali, que você interage e eu acredito que seja algo realmente muito pessoal também, né? Você trabalha não só expondo para o público uma performance, mas é algo que acontece internamente também, né? Dentro de você, enquanto você está se apresentando. Sim, total. A própria performance em si é uma tentativa de fazer uma prática de autocuidado. Então, ao final eu faço uma pequena fala onde eu digo que a performance é uma apresentação artística, mas ao mesmo tempo é uma prática de autocuidado. Então, a própria performance se torna uma prática de autocuidado, né? Fazê-la, apresentá-la, faz parte desse processo. Então, eu compartilho o que se passa por dentro de mim, essa restauração, essa cura e esse cuidado, sobretudo, né? Diante desse ambiente nocivo para a minha corporeidade, porque não passou, né? Tudo isso que eu te contei agora há pouco em relação à violência transfóbica, seja ela psicológica, seja ela física, não passou, né? Continua. Infelizmente, os dados continuam sendo muito alarmantes sobre a violência contra as pessoas trans e eu continuo criando essas estratégias e essa é uma delas, é mais uma delas, né? A performance, no caso. E como que a gente vai conseguir ir visitar e assistir a tua performance? Aonde? Quanto tempo falta? Essa prévia eu acho que deve ter deixado todo mundo aí meio curioso para querer saber, né? Aonde a gente pode ter acesso a esse teu trabalho. Eu não posso ainda contar todas as datas e todos os locais, porque a gente ainda está organizando isso, né? Mas quero dizer que vai ser uma boa circulação, né? A gente vai para vários lugares diferentes apresentar essa performance. Mas por enquanto eu já posso contar que na última semana de agosto vai ser a primeira apresentação dessa performance que vai abrir esse ciclo de apresentações. E também dizer que tanto na minha cidade natal quanto Fortaleza e Cariri essa performance será apresentada. Então, quem é dessas cidades, desses territórios, já fica atento, porque eu vou estar lá, vou passar por aí. Fiquem ligados. E como é que se apresentou nesses outros lugares? Já levou esse teu trabalho para esses outros lugares? Ou vai ser a primeira vez desse trabalho nesses outros espaços, nessas outras cidades? Isso é bem importante de ser dito, porque só está sendo possível, né, essa circulação porque esse projeto, né, essa performance, ela foi aprovada, foi selecionada pelos editais da Lei Paulo Gustavo. Olha que legal. Então isso é uma coisa muito importante de ser dita. Eu ainda não tinha ido para o Cariri, não fui para outras regiões que são distantes, né, de onde eu moro, porque quando a gente é artista independente, a gente não tem a possibilidade de levar o nosso trabalho sozinho, né? Sim. Então, quando a gente tem o incentivo e o apoio da Secretaria de Cultura, através dos editais, isso se torna possível. E é importantíssimo que isso seja dito, que seja compartilhado, que a gente entenda o quão importante é
a política de editais, a política pública voltada para a cultura e para a arte, porque torna os nossos projetos possíveis de acontecerem. Sim, e a gente agradece, né, por você compartilhar esse trabalho aqui com a gente, aqui no programa Mercado da Arte. Realmente foi um prazer ter você aqui. Prazer meu. Divulgando o seu trabalho, né? Nosso objetivo é enaltecer esses trabalhos que acontecem na cidade e realmente, Liz, muito obrigada. A gente espera que você tenha muito sucesso nessa nova etapa da tua pesquisa e foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu também. Muito obrigada pelo convite.